né? Busca de jovens por cirurgias plásticas aumentou 140% nos últimos 10 anos. Mas é importante a gente lembrar que há cirurgias que são justificáveis, claro que sim. A Organização Mundial da Saúde e outros procedimentos pode até ser prejudicial. Os jovens têm recorrido muito mais aos procedimentos plásticos. Nos últimos 10 anos, houve um aumento de 140% no número de cirurgias em adolescentes com idade entre 13 e 18 anos. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o Brasil é líder nesse tipo de intervenção em todo o mundo. Foram mais de 83 mil operações apenas em um ano, o que representa quase 5% do total de plásticas feitas no país. Um dos exemplos é a lipoaspiração em adolescentes, mas há também cirurgias que corrigem deformidades, como a rinoplastia e a diminuição das mamas. No caso dos menores de idade, os pais ou responsáveis devem estar envolvidos diretamente nestas decisões e é necessário ter muita responsabilidade. Para falar deste assunto, convidamos o Dr. Laércio Guerra, ele é médico cirurgião plástico. Boa tarde, Dr. Laércio, bem-vindo ao nosso programa. É preciso se preocupar em relação a esse aumento, a esses números? Oi, André, boa tarde. Eu estou com dificuldade no áudio aqui, não estou ouvindo bem. Eu vi sua pergunta se é preciso se preocupar em relação aos números, né? Exatamente. Agora sim. Isso, agora sim. Em relação aos números, sim, é uma preocupação, porque existem cirurgias, como você bem disse, cirurgias que são justificáveis e cirurgias que são questionáveis para serem realizadas em um público adolescente, né? Então, tudo isso deve ser levado em consideração para que não se subestime a cirurgia plástica no sentido de tornar algo sem critério e que possa ser indicado para qualquer pessoa. Existem realmente os critérios que devam ser avaliados e justificados para a gente pensar em qualquer cirurgia plástica, isso em qualquer faixa etária. Falando-se especialmente dos adolescentes, os critérios também devem ser seguidos. Não existe uma idade mínima, doutor, para que se indique uma cirurgia plástica quando se trata de uma cirurgia reparadora? Não existe, André. Existem cirurgias, inclusive, que são feitas no período da infância, né? Então, quando a gente pensar em cirurgias plásticas reparadoras crâniofaciais, de deformidades crâniofaciais, essas cirurgias acabam sendo indicadas até numa idade de infantil mesmo. Sempre que se pensar em cirurgia estética, aí sim precisam esses critérios serem bem avaliados para verificar exatamente o que aquela cirurgia vai trazer de benefício para o paciente ou não. Mas falando de cirurgias reparadoras, por exemplo, uma das cirurgias que é indicada numa idade infantil, idade de 6 a 8 anos, a partir disso já é possível indicar, é a cirurgia, por exemplo, de otoplastia, orelhas de abano, pacientes que têm orelhas abauladas e que fazem as cirurgias para reposicionamento. Isso pode ser feito já a partir dos 6, 8 anos de idade. Então, a gente pode dizer que esse aumento de 140%, né, em 10 anos entre adolescentes é uma questão estética e que merece alerta, ou talvez seja essa facilidade, praticidade que hoje a cirurgia plástica também chegou à população, o que antes não era tão fácil assim, não é? Sim, dentre esse número, né, esse aumento grande aí, existem sim as cirurgias reparadoras e o que você bem disse, o que você disse faz muito sentido, que o acesso hoje acaba sendo mais facilitado por disponibilidade de vários serviços e por disponibilidade de médicos também. Hoje o número de cirurgiões plásticos acaba sendo maior também. Então, dentre esse número, existem as cirurgias reparadoras. O alerta que precisa ser feito é para as cirurgias plásticas estéticas realizadas em adolescentes. Por exemplo, meninas de 16, 17 anos que fazem, por exemplo, se submetem a uma lipoaspiração. Essas coisas precisam ser questionadas, porque, de fato, a lipoaspiração ela melhora um contorno corporal. Mas o que pode ser feito antes de se pensar no procedimento cirúrgico, né? Esse que é o ponto de alerta que eu acho importante.
Acho que é realmente isso que essa pesquisa traz à tona. Até que ponto a estética numa faixa etária como essa, né, doutor, pode ser prejudicial, inclusive uma prótese de mama e tantas outras. E, obviamente, tudo isso também relacionado ao uso e ao crescimento das redes sociais. Isso traz essas questões psicológicas também. Eu acho que hoje o cirurgião plástico, psicólogo, psiquiatria, todo mundo junto para entender um pouco isso, né? O cirurgião plástico acaba fazendo um pouco desse papel, né, de entender a pessoa, e isso deve ser feito, de entender a pessoa, de entender as expectativas que ela ou ele tem em relação àquele procedimento cirúrgico, alinhar essas expectativas, né, e deixar a coisa mais segura e séria possível. Eu acho que a cirurgia é capaz, com alterações corporais que são corrigidas pelas cirurgias plásticas, a gente é capaz de impactar bastante a questão de autoestima, de autoconfiança das pessoas. Mas tudo isso precisa ser bem estabelecido para que não se faça simplesmente por fazer a cirurgia. Aquilo tem que realmente fazer sentido e trazer benefício ao paciente. Muito obrigada, doutor, pela sua participação ao vivo aqui com a gente, viu? E até breve. Eu que Muito agradeço. bom. Obrigado, André. Muito bom.